nervoso com essa palestra, que vai ser a primeira palestra que eu faço live coding, faço tudo. E tem duas leis do live coding, que é o que vai dar errado é o que você menos espera, tipo o monitor. E a segunda é quanto mais gente assistindo, e hoje a casa está cheia, maior a chance de dar errado. Então, se preparem aí, sejam generosos se alguma merda acontecer. Eu vou falar sobre strings. Meu nome é Alexandre Gaigalas. Eu costumava twittar bastante, mas agora eu não twito mais. Mas ainda tem meu site lá publicado, se vocês quiserem dar uma olhada no que eu fiz. Trabalho na EasyTaxi. Então, aquele aplicativo para você pedir táxi, usem, é bom. A gente tem vaga. Nossa equipe é bem legal. Recomendo, lugar para trabalhar. Eu estava 2 anos sem trabalhar antes de ir para a EasyTaxi. Então, foi uma coisa interessante, assim. Eu não toparia ir para outro lugar, né? Foi o único lugar que eu escolhi entrar. Aquele aumento lá, vai rolar... Era isso que eu tinha que falar? Vou começar com um exemplo que eu espero que vocês conheçam. Então, tem um monte de gente que abstrai essa rotina em outras bibliotecas, no Guzzle e etc. Mas... Tá. Então, é o basicão. Você tem um fopen para você abrir um arquivo, você dá um while true, e enquanto ele tiver uma linha, você mostra ela. Não estou conseguindo rolar aqui. E no final você fecha. Alguém não é familiar com esse exemplo? Alguém não se sente familiar com esse exemplo? Daí eu posso explicar ele um pouquinho melhor. É só levantar a mão. Quem se sente familiar com esse exemplo? Estava checando se todo mundo que levantou a mão, por exemplo, se alguém não tivesse levantado a mão para os dois, a pessoa está confortável e não confortável com o exemplo ao mesmo tempo. Meio estranho. Mas a ideia agora é rodar esse exemplo. Eu sabia que ia dar algo errado. Deixa eu ver se eu consigo ajustar esse monitor aqui. Que eu deveria ver os dois maiorzinhos. Então eu vou rodar aquele arquivo que a gente estava vendo. E ele estava procurando nesse arquivo names.txt. Basicamente exibiu o conteúdo do arquivo. Até aqui não tem segredo nenhum. O próximo exemplo que eu vou mostrar é um pouquinho diferente. Então a gente vai fazer um inception aqui. Se você ver, esse era o primeiro exemplo, esse é o segundo exemplo. O segundo exemplo, ao invés de ler de um arquivo, eu vou publicar o primeiro exemplo como uma página e eu vou ler dessa página. Só fazer um inception, depois eu explico o que está acontecendo. Então, como você faz para subir um servidorzinho no PHP? Você faz o servidor embutido dele. Como eu estou usando o Windows, se eu usar SP, ele não pede o firewall do Windows. Uma dica, se você curte o Windows. Alguém aqui curte o Windows? Também ninguém levantou a mão, coincidência. Remover o cara da sala, por favor. Então, no exemplo do Inception, ele também vai trazer o mesmo texto, já que ele está fazendo um Inception, só para provar que o servidor está de pé mesmo. A gente pode fazer um curl-s, que é de silencioso, e eu pego localhost /01 fopen.php. Então, realmente está publicado isso para a Naue, só para todo mundo ter certeza que eu não estou fingindo nada, isso é live coding mesmo. Se eu parar o servidor, não acontece nada. Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? A fopen é uma das funções que trabalha com mais de um protocolo. Então, quando você põe names.txt, você, na verdade, está falando file, /names.txt, algo desse tipo. Que me pega o arquivo file, que está no mesmo diretório. E ele também trabalha com HTTP, que é um protocolo e etc. Mas, não sei se vocês são familiares com o protocolo HTTP. Quando você faz uma request, ele vem um monte de mais coisas. Vem cabeçalho. Se a gente fizer um curl -s e -vvv, que é de verboso, 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 bem verboso. Daí ele mostra aqui, ó, eu tenho que subir o servidor, né, galera?
Ele mostra todos os cabeçalhos. Então, rola mais texto nessa request do que apenas aqueles 3 nomes que eu coloquei. Mas o PHP abstrai isso para a gente. Então, o que abstrai isso para a gente é um negócio que se chama Stream Wrapper. Então, o PHP tem um monte dessas coisinhas para você trabalhar com streams, que você mexe com as strings, mas é sempre com as funções de arquivo, fopen, fgets. Mas, antes de a gente dar uma olhada nos stream wrappers em si, vamos ver os filtros. Tem um exemplo bem simples com filtros. E agora o que eu vou fazer? Eu não quero mais ver aquelas tags. Eu estou no terminal, pô. Eu não quero ficar vendo tags no terminal. Então, eu vou aplicar um filtro embutido no PHP. Esse texto também não está legal aqui, né? Assim vocês ainda conseguem ver? Bem melhor. Assim o código inteiro aparece. Isso é um filtro padrão do PHP. Então, se você tem uma string, você pode aplicar esse filtro e ele vai remover as tags. Então, é como se fosse um filtro de exemplo que eles colocam, mas é útil para slides, por exemplo, para micro slides. Então, esse arquivo é o 03 filters. Acho que está aqui. Então, se eu fizer PHP 03, ele vai me trazer sem as tags. Tem mais filtros. Tem, por exemplo, o filtro para transformar em russo. Mentira, não é russo, é Hot 13. É que fica bem Shinabior, ele parece russo, né? Mas, na verdade, é um Hot 13, ele rotaciona 13 vezes o código ASCII de cada caractere. É como se fosse um encrypt bem pobre, assim, bem... Precisa ficar muito rico para ficar pobre ainda. E com isso a gente pode fazer um negócio legal. Que a gente pode, vocês já usaram no terminal, você procura alguma coisa, faz pipe grep para filtrar as coisas. A gente não vai fazer um grep não, mas a gente vai fazer a gente vai usar o PHP como pipe no terminal. Então eu posso pegar aquele primeiro exemplo, que é o 01 fopen. Ele trazia os caras com as tags. E agora eu posso passar por um pipe e ele remove as tags para mim. Então, o que eu fiz? Eu peguei o output desse cara, passei para o input desse processo, e esse processo me mostrou as coisas. Então, eu apontei o fopen agora para outro protocolo, um protocolo interno do PHP, de coisinhas internas. Tem vários desses caras. Tem o temp, tem o memory... o que eu usei é o stdin e o stdout, que é o que vem, o stdin vai ser o que vem como pipe, se for command line, ou vai ser o body do post. Então, numa request HTTP normal, aqui vai vir o body do post. Você consegue pegar ele cru, sem ser parseado por aquela $post. E eu escrevi ele para a saída. Isso aqui é a mesma coisa que dá echo, é um echo bonito. E tem essa função legal aqui, que é string copy to string. Então, eu não preciso ler tudo da entrada para jogar na saída. Eu posso falar, copia de uma string para outra, só que ele não está usando a memória do PHP. Usando praticamente 0 de memória. Essas funções têm um bufferzinho interno, mas negligente. Você pode aprender quantos filtros você quiser. Né? Aprender o Hot 13 junto aqui, sei lá. Stripou as tags e transformou em russo, sei lá. Aí começam as coisas esquisitas. Isso é muito velho no PHP, essa extensão de streams. Ela veio no PHP 4, sei lá. E o modelo de objetos ainda não estava muito bem definido nessa época. Então, para você criar um filtro custom, você tem que estender uma classe. Mas talvez a classe... Quem já conhecia essa classe do PHP? PHP User Filter. Alguém aqui conhecia ela? Responsa, hein? Responsa. Então, você estende essa classe, que tem um nome mais bizarro do PHP, não tem nada a ver com nenhuma outra classe, e o único método que você precisa colocar mesmo é esse filter. Daí você recebe um in e um out. Aqui, quando tem esse comercial, né, é porque a função é alterada por referência. Ele vai ficar gravando a quantidade de bytes já consumidos, e esse último é um booleano para dizer que se a string está fechando ou não, para você saber se a string está fechando ou não. Talvez o único parâmetro sensato desse Paranauê. E ele usa esse esquema de buckets, que ele, na verdade, ele
meio que copiou do Apache, o que o Apache faz internamente, ele usa esses buckets, mas o nome não tem nada a ver. Basicamente, ele vai te dar uma std class que tem data length, tem algumas informações que substituem as variáveis que você teria que tratar com fgets, etc. Então, no bucket data vai ter basicamente o que você teria num fgets, só que é para o filtro. Então, é mais ou menos essa segunda API que a gente viu diferente, nativa do PHP, que mexe com streams, e é diferente da anterior. Tem uma terceira ainda. A gente vai ver daqui a pouco. Então, o que esse cara faz? Esse cara é um filtro custom que transforma para maiúsculas todas as coisas que eu passar por esse filtro. Então, eu criei a classe, eu incluí o arquivo aqui, e eu registro o meu filtro, vou chamar ele de upper. Eu appendo o filtro, então depois dos strip tags eu coloquei o meu upper, e faço o copy to stream. Então, se eu executar esse arquivo como pipe, ele deve pegar aquele fulano, ciclano e beltrano em russo e passar para maiúsculo. Qual que era o número desse? 06. Ele passa para maiúsculo. Dei toda essa volta para transformar um monte de string em maiúsculo. É isso, mas é o único jeito de mostrar essa API de um jeito simples. Quem usa essas coisas? Isso é interessante saber. Quem usa essas APIs de string e tal? Quem aqui já usou o Guzzle para fazer conexões? O Guzzle é um exemplo de cara que usa isso. React, teve uma palestra sobre React no ano passado, React PHP, não o React do Facebook. Tem um monte de React hoje em dia. React PHP, ele usa essas coisas de string também. Aqui a gente chega no contexto. Então, eu posso dar fopen para uma URL, e naquele exemplo que a gente fez no começo, ele fazia um get. Então, o get é a ação padrão que você faz, que o PHP faz no HTTP, se você usar um HTTP no fopen, mas você também pode usar outros métodos, se você criar um contexto para string. Ele é esse quarto parâmetro esquisito da função fopen, ou da maioria das outras funções. A file getContents também tem um quarto parâmetro que aceita o string context create. Aqui você pode passar any headers, você pode mudar o método. Então, com isso você pode criar conexões HTTP que são um pouco mais relevantes. O pass-through aqui é a mesma coisa que eu loopar dando fgets e dar echo. Ele vai pegar tudo da string e dar echo para mim de graça. É uma função, um atalho útil para fazer isso. Então, esse cara, teoricamente, faz a mesma coisa que o exemplo 1, que é aquela inception. Então, eu posso trocar ele aqui pelo exemplo 7. E ele ainda traz todos os caras. Se eu parar o server, só para provar que eu estou fazendo live code mesmo, daí todo o pipe quebra e ele transforma todo o erro em maiúsculo hot13. Agora vocês acreditam que é live code? Vamos para mais um exemplo. Bem mais rápido do que eu esperava. Alguém conhece o comando yes do terminal? Quem já usou o comando yes do terminal? Então, para quem não conhece o comando yes, ele fica repetindo y infinitamente. Você fala, caramba, não é possível, não é possível. Tem um comando que só fica repetindo y infinitamente. Se digitar yes, ele fica repetindo y infinitamente. Então, para que isso é útil? Às vezes você tem aquele comando que pergunta, você quer continuar yes ou não? Daí você roda esse comando pipe yes. E ele vai dar o yes automático. A gente vai implementar o nosso yes em PHP. Então, essa vai ser a string que a gente vai implementar, a mais simples que eu consegui imaginar para mostrar de exemplo. É uma string que ela sempre dá y. Tive que pôr um sleep aqui, que o PHP é incrivelmente mais rápido que o comando yes original, então ele trava a minha máquina. Eu não consigo cancelar o processo. Então, eu deixei esse y aqui, esse sleep. Você precisa de 4 métodos para implementar um wrapper. Por que eu comentei esse implements string wrapper? Que essa é outra das coisas bizarras de orientação a objetos do PHP. String wrappers também veio antes do PHP 5, então não tinha extensão, interface direito, não tinha nada definido em como o PHP funcionaria, qual seria a nossa cultura de objetos. Então eles lançaram na página do PHP, está aqui a interface, mas ela não existe de verdade, você só lê na documentação e faz igualzinho. Então é assim que funciona.
Então, sempre que eu implemento essa interface, eu coloco esse implement string wrapper, só para a galera saber que, sei lá, pelo menos eu estou tentando fazer a minha parte. É php.net/string wrapper, se você quiser ver essa bizarrice aí no seu 3G. Você precisa de 4 funções. A open é o que vai fazer um fopen. No nosso caso é o yes, a gente não está abrindo conexão a ninguém, ele sempre vai dar true, o open. O read é a mesma coisa que o fread. Então, lá, nos outros exemplos eu estava usando o fgets. Né? Vou voltar aqui, voltar um pouco. Estou usando fgets, mas eu posso passar aqui um fread e passar a quantidade de bytes que eu quero ler. Só como eu já estava fazendo tudo por linha, o fgets pega por linha, já é mais prático. Mas o read é isso. Né? O que você deve fazer com a sua string na hora do read. Só para deixar isso claro, se você, por exemplo, fosse copiar a string de arquivos do PHP, eu vou implementar um cara que, ao invés do yes, ele é exatamente a mesma coisa que é com arquivos, a mesma coisa do file 2 pontos. Aqui você faria um return, diz, resource, recebe fopen, com path e o mode. E o mode é o R, ou o W de gravar ou ler, o path é o path do arquivo. E aqui você faria o return, fread, diz resource. Então é basicamente um wrapper orientado a objetos para o que acontece por trás daquela função fopen. Por trás dessas funções. Se você quiser trazer o de trás para frente de novo, você tem que repor as funções aqui dentro. Já mexi demais aqui no meu live code. Tá, vou apagar isso aqui. Então, o meu é como se ele estivesse lendo um arquivo infinito que só tem y's. Então, o que eu vou fazer sempre nessa função, não importa quantos bytes o cara pediu, eu vou retornar y e uma quebra de linha. A string off você deve retornar true quando é o fim do arquivo, o fim da string. É um monte de y infinito, não tem fim, então ela nunca acaba. String stat, se você está implementando algo que parece com um sistema de arquivos, stat deveria retornar as informações do arquivo. Então, é um monte de informação, device, file descriptor. Se rodar no Linux stat, um nome de arquivo, ele vai retornar as informações que você deveria supostamente retornar aqui também. Vamos ver esse yes do PHP. Eu criei a classe, a minha classe myWrapper, que ela supostamente implementa string wrapper, e eu registro. O yes vai ser o myWrapper. E agora eu já fiz direto, fPassTrue, fopen e as 2 pontos. Se eu colocasse algo aqui, esse algo aqui vai vir no path. Como não tem nenhum parâmetro para o meu yes, eu não passo nada, somente leitura. Agora, qual que era o número desse? 8. Está muito lento isso aqui, vamos tentar travar a minha máquina. Então, se você quiser dormir menos de 1 segundo, você pode usar um microSleep. Eu vou dormir meio segundo. Não parece meio segundo isso. Hã? Não, meio segundo. 1000 é 1 segundo. Eu quero... Ô, louco. 6 casas? Não, demais, né? Deixa o Sleep 1 mesmo. Daí, eu falei de simular, se você quisesse pegar o que já tem do file e refazer você mesmo. Por que isso pode ser útil? Porque daí você pode começar a brincar. Então, imagina que você tem uma função que ela usa muitas funções de arquivo. Um sistema que usa muitas funções de arquivo, você quer testar esse cara. Só que mocar, deixar todos esses arquivos na pasta de teste e tal, é um saco. Daí você pode... O que você pode fazer? Você pode usar esse cara aqui. Esse cara aqui, eu acho que ninguém nunca usou no respect test. Poucas pessoas sabem que tem. Mas esse foi um dos poucos respects que nenhum brasileiro encostou. Quem aqui já conhece alguma coisa do respect? Levanta a mão. Legal. Então, esse teste foi um sul-africano que implementou. E ele tem um negócio muito legal, que você consegue usar essa classe respect_test_string_wrapper e criar um sistema de arquivos virtual. Então, você fala, eu vou setar umas overrides de string, e se em qualquer lugar do PHP você procurar o arquivo
Happy Pandas, mesmo que ele não exista, eu quero que você mostre a Panda List, eu quero que você use essa informação que eu passei aqui. Então, você pode criar, por exemplo, você está criando um teste unitário e você quer mocar um arquivo. Você quer mocar se você vai gravar num arquivo ou ler de um arquivo. Eu não preciso só ler desse arquivo, eu posso gravar nele. Deixa eu mostrar, peraí. Acho que esse é o 9? Esse é o 9. Então, o que ele fez aqui? Ele gravou essa Panda List, que, na verdade, eram nomes de pandas, não pessoas. Eu ocultei isso desde o começo. Então, fulano, beltrano e ciclano são 3 pandas. Eu gravei esses 3 nomes com uma quebra de linha nesse arquivo virtual pandas.txt e eu li. E ele me trouxe. Agora, como que a gente sabe que eu não estou enganando vocês, que eu não criei esse arquivo Happy Pandas mesmo? A gente desregistra esse cara. Acho que é o restore. É o restore. Eu restoro o protocolo file. Então, quando eu dei esses set string overrides, ele desregistrou o protocolo file original do PHP, registrou o dele no lugar, e toda vez que ele mexe com um arquivo, ele registra e desregistra em real time. Porque, por exemplo, se você rodasse isso no PHP Unity, uma das coisas que usa esses streams e esse string wrapper de file é o include. E ele ia tentar dar include dos meus overrides, ia começar a falhar. Enfim, ele manage isso para você automático, né? Essa classe do respect test. Mas se eu vier aqui e restaurar o original, isso pode dar um erro. E se der certo, eu vou ter que fazer uma gambiarrinha aqui, mas tranquilo. Tá vendo? Eu tenho que... Quem já usou isso aqui? Clear Stat Cache. Toda vez que você mexe num arquivo no PHP, ele grava um cache da resposta do stat do sistema operacional daquele arquivo. Se o arquivo existe, se não existe. Então, eu peguei do virtual, mas ele gravou no cache do PHP que aquele arquivo existia. Então, dá uma limpada. E mesmo assim não funcionou. É legal. Então, lembra quando eu falei que existem grandes chances do negócio dar errado? Eu vou mostrar que não existe o... É que eu não queria mostrar que eu estou usando meu nc.exe aqui. Eu não tenho o arquivo Happy Pandas aqui. Esse aqui? A gente pode também mudar. Alguém fala uma palavra aí, rápido. Coruja. Ainda bem que a gente combinou, hein? Coruja deu errado. Mas é que agora eu deixei os dois, né? Eu tô fazendo tudo errado esse negócio. Deixar só um. Coruja pandas. Deu tudo errado esse teste. Não deu nada do que eu esperava. Eu rodei 800 vezes ali antes de vir mostrar para vocês. Eu não sei do que vocês estão falando. Linha 10. O que tem a linha 10? Live pair programming com 1.500 pessoas aqui. É a contagem real. Foi a PM que contou. Beleza. Rolou, deu certo, Coruja. Então, isso aqui funciona, né? Muito bom. Deu quase certo. Aí vem lembra que eu falei que a gente já tinha visto 2 APIs diferentes que mexem com a mesma coisa em PHP? Agora a gente vai ver a terceira, que é a de sockets. Então, aqui acaba a parte de string wrappers e tudo mais. A gente estava usando o servidor embutido do PHP para fazer esses exemplos. Mas no PHP você não precisa só consumir strings, você pode criar strings também, você pode criar um socket server. Então, é isso que a gente vai fazer. É o 10, né? Então, aqui eu criei um socket. Aqui eu vou ter que fazer uma mágica e colocar mais um terminal. Algumas coisas são legais no Windows. Tipo isso. Mas, enfim. Então, o que esse cara está fazendo? Ele cria um socket server. Estou criando ele no meu localhost, na porta 1234. E ele vai começar a aceitar a conexão de qualquer um que tentar se conectar nessa parada. Sempre
que alguém se conectar, esse accept vai retornar uma string aqui. Então, eu posso checar. Se não vier false aqui, eu pego o nome do meu peer que conectou. Pode ser um monte de coisa aqui, né? Ao invés de TCP, você pode ter SSL, você pode ter UDP, você pode ter um monte de tipos de conexões diferentes, né? Então, para pegar o nome da conexão TCP, que no caso vai ser o IP do cara remoto, você usa esse string socket getName. Então, o que esse cara faz? Se alguém conectar com esse cara, ele vai dizer conectado e o IP de quem conectou, e ele vai começar no server mostrar tudo que o cliente digita. E quando o cliente parar, ele fecha. Então, é isso que a gente vai tentar fazer. Um erro esquisito aqui. Para isso, eu vou usar o NC, que é aquele nc.exe. O NC, você pode ter ele como netcat, ou NC no Unix ou no SX. No Windows, você pode usar o telnet no lugar, a mesma coisa. Aqui eu não tenho telnet, então eu vou usar o nc.exe que eu baixei de algum lugar que provavelmente tinha vírus. É verdade. Eu baixei, sei lá, do CNET? Não, brincadeira, não baixei nada do CNET. Não. Então, se eu digitar nc localhost 1234, teoricamente eu estou conectado no meu socket, eu posso começar a mandar paranauês para ele. Isso é um socket. Não, isso é. Um socket é uma string que você pode mandar e ler para os dois lados. Daí, quando você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a gente chama de full duplex. Quando você pode fazer ou uma coisa ou outra coisa ao mesmo tempo, a gente chama de half duplex. O PHP suporta toda a gama de jamaicas entre half e duplex e etc. Mas o que o nosso exemplo não cobre, deixa eu fazer de novo aqui, o cliente ainda está conectado aqui, mas agora não existe mais o socket. Então, eu tentei mandar qualquer coisa, ele morreu. Coisas do NC. Uma coisa que não vai acontecer é se mais de um cliente tentar conectar. Então, eu pego outro cliente aqui e não está acontecendo nada. Por quê? Esse server está bloqueando, ele está preso num cliente só. Se eu fechar esse cara, ele do nada vai cuspir todas as outras coisas do outro cliente. Como a gente resolve isso? Aí que vem a mágica e mais uma API bizarra do PHP, que é string select. Então, a string select é um event loop. Ela serve para você fazer um event loop. Então, você cria o server da mesma forma que a gente criou antes. Não da mesma forma, porque eu mudei o IP aqui, né? Você cria uma lista de clients. E quando você chama essa string select, todos esses parâmetros, tirando esse timeout gigantesco que eu coloquei, que eu não sei se é em micro, se é em macro, então talvez, sei lá. Todas essas 3 variáveis vão ser passadas por referência. Então, a função vai mexer nessas variáveis. Eu estou passando a variável, mas a função lá dentro vai mexer nas variáveis para mim. O que não é muito comum, não é muito legal, mas é o único jeito de fazer isso aqui. O único jeito de fazer isso no PHP. Exceto com a extensão curl, mas com a extensão curl é bem mais trabalho. Então, você checa. Pô, o meu socket server está entre as coisas que podem ser lidas. Então, sempre que tiver algo nesse reads, sempre que a string select mexer aqui e tiver algo para ela ler, o meu socket server está dentro dessas coisas que podem ser lidas, ele vai começar a aceitar clientes. Se houver um cliente, ele vai fazer a mesma coisa que antes, vai dizer o nome dele e vai colocar ele na lista de clients. E, no final, eu tiro o socket server da lista, para eu só começar a ouvir os clients e não o server. Eu depois loopo em todos os clients conectados, leio alguma coisa dele. Se não tiver nada para ler, eu considero que ele desconectou, e se tiver, eu mostro. Algum mistério por aqui? Muitos mistérios por aqui? Quem tem muitos mistérios por aqui? Não? Está tudo tranquilo? Então vamos tentar a demo. Então, agora, supostamente, eu devo ter 2 clients que conseguem bater ao mesmo tempo nesse socket. Eu usei a mesma porta. Então, agora os 2 conectaram. Como vocês sabem que eu não estou roubando? A gente pode fazer aquele yes,
lembra aquele yes, que cuspia coisas de 1 em 1 segundo, e pipear ele para o NC. Então ele vai mandar o y de x em x tempo para o meu socket server, enquanto esse outro client ainda está conectado. Teoricamente, um não deve bloquear o outro. E é essa a ideia. Então, com isso, o que a gente fez aqui foi... Eu criei uma string que serve e várias strings que eu uso para ler os meus clientes. Mas você pode fazer só as strings que leem os clientes. Por exemplo, você pode conectar em mais de uma API diferente e pegar os dados delas em paralelo. Você não precisa, por exemplo, esperar a resposta de uma API chegar inteira, para depois você bater na outra API. Não é thread, não é multiprocesso, é aquela coisa meio no caminho. Esse string select é exatamente um bind para a função select, que é uma system call, que você tem acesso a C em C, mas não tem acesso no PHP. Então essa é basicamente a API em C, só que sem o gerenciamento de memória, é bem low level, é bem legal de usar. Você pode fazer algumas coisas que não dá para fazer normalmente com o PHP. É um tipo de paralelismo. Aqui a gente fez um tipo de paralelismo. É isso, pessoal. Muito obrigado.